Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 286 e minguando até 1004 dias, 26 de setembro de 2024. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Sexta parte, o tempo de Deus. Muito interessante, ok? Vamos dar continuidade neste título, porém eu quero voltar, né, 2 contexto e depois entrar depois que eu vou, eh, repetir esses 2 contextos, eu vou entrar no próximo, eu quero fazer uma leitura continuada para que esse texto fale por ele só, ok? Vamos lá. Deus é espírito, certo? Sendo assim, podemos conhecer rapidamente que Deus, ele mesmo é Satanás e Lúcifer, sendo que Satanás vai se aplicar à negação do seu poder e sendo este o Cristo, para que ele mesmo pudesse ser um corpo simples de entendimento simples, e para voltar com o corpo Adão dentro do Cristo para apresentar todos os corpos à ciência e sendo mais exato o Cristo. Vamos para o segundo contexto, como tenho dito, vamos lá. No entanto, podemos entender assim o primeiro da sua criação, e sendo este o próprio Adão, ou, se quiser entender a raiz de Davi, tudo bem. E Lúcifer vai aplicar a palavra desta negação para formalizar um corpo simples de entendimento simples e e veja claramente que nenhum nem o outro está inserido em escândalo até então, e sendo que esta formalidade vai aplicar 2 movimentos de Deus, sendo o Cristo sendo o Cristo e o outro o corpo. Entenda que essas 2 línguas está se movimentando sem escândalo até então. O segundo título, agora vamos entrar para um novo contexto novo, para a gente dar continuidade deste contexto que é muito interessante. Vamos para o terceiro, e desse terceiro a gente vamos falar sobre ele, ok? Entretanto, podemos conhecer que Cristo é a fonte de Deus, ou, se quiser entender rocha, tudo bem, e o corpo de Adão agora é a consciência dessa rocha. Sabendo disto, podemos conhecer que quando Deus levanta a sua mão para dar graças para todos os corpos de Cristo e para que estes corpos pudessem ter sido gloriados com Cristo, porém muitos desses corpos das inocências feriu este seu corpo Adão e contaminou esta fonte, e desta forma todos os corpos de Cristo conheceram o bem e o mal e dividiu o corpo pela fonte que foi contaminada com o sangue dos corpos das inocências, e que não aceitaram ser gloriado nem com Deus e nem com Cristo. Sendo assim, todas as palavras foram negadas no corpo, e da mesma forma, criando um reino com a imaginação de todos os corpos de Cristo. Muito explicativo este título, tudo que eu vi, né, do primeiro, segundo, terceiro contexto, muito interessante. Você entenda que quando Emmanuel veio a dar graça aos corpos,
né, apareceu uns atos inconscientes e feriu Emanuel, feriu o corpo Adão, né. E quem estava muitas das vezes habitado ali? O próprio Deus, estava ali habitado. Ele levantou a sua mão, né, para representar o relacionamento, levantou a mão esquerda, vamos supor assim, levantou a mão esquerda para dar graça a todos os corpos, aí veio a inocência e feriu, né, feriu ele, né. E quando ele fere aquele corpo, aquela fonte foi contaminada. Então, ao invés das pessoas começar a propagar uma coisa boa, né, que entender que ela e tinha que ter a própria consciência, que ela tinha que se responsabilizar, ela começou a propagar aquela imagem, aquela falsidade, aquela coisa sacrificada, né, porque agora o mal estava se resolvendo com o mal, não estava se resolvendo com o bem. As pessoas estão tentando resolver o mal tentando resolver o bem com o mal, e não vai dar certo, porque o bem é bem e o mal é mal. Então, naquele tempo que Emanuel foi ferido no corpo, então foi contaminado a fonte, a rocha foi ferida, aquele aquele sistema, né, aquela situação veio abaixo. Ninguém mais poderia falar o bem sobre aquilo que aconteceu, sobre um sacrifício, sobre aquelas coisas. Ninguém mais pode falar dessa forma. Então, automaticamente, a nossa estrutura física e emocional, que poderia ser a palavra da vida, a origem de Cristo foi contaminada. As pessoas começaram a propagar o mal de um corpo e o outro. Eles começaram a se encantar pela maldade, digamos assim. Eles começaram fizer encantamento, começou a dividir, ignorância, estupidez, emoções negada e: "Ah, você é Cristo, você não é", né, "Ah, você é Deus, você não é". Entenda que esses comportamentos não tem nada a ver em você ser consciente, em você ser reservado em questão de religiosidade, porque a sua emoção, as coisas que é sua, ela é sua, a sua consciência é sua, ela vai representar você uma vez. Ela não você não pode ser representado por outro corpo físico e emocional. Mas você entenda que acabou, né, é o fim de tudo. Vocês é como se Deus tivesse falado: "Agora vocês se responsabiliza, porque por vocês mesmos", certo? Né? De uma certa forma, Deus poderia ter dito em todas as palavras assim: "Olha, eu vou cuidar do Cristo, do globo, vou cuidar da terra, vou cuidar de tudo e vocês se conscientizem no seu espaço. Vocês têm a liberdade dentro do seu espaço. Faça disso uma coisa boa. Faça disso uma coisa boa, não faça uma coisa má. Então, mas aí as pessoas começaram a dividir ideia, sacrificado, começou a criar de uma forma inconsciente, começou a dividir ideias emocionais, criaram vários conceitos religiosos negados de todas as formas, certo? Mas aí, por fim, aí chegou a esse, né, ideal. Tudo veio a se juntar dentro do Cristo e agora está chegando o julgamento final, o juízo final, e a gente podemos ver com clareza tudo o que aconteceu. Mas até então, eu quero que vocês entendam de outra forma. Entenda que Emanuel levantou a mão para dar graça, para dar liberdade na consciência de cada corpo em específico, né, para que eles mesmos pudessem representar ele, mas eles começou a representar a ideologia, as emoções, a representar o sacrifício, porque aquele corpo quer ir no sacrifício. Eu quero que vocês entendam o seguinte: Jesus, vem próximo, governo, Jesus, certo? Jesus. Aí veio Jesus na imagem do corpo sacrificado, representando a consciência de cada corpo em específico. E veio Jesus do Cristo, porque de uma certa forma ele tinha que Emanuel tinha que ultrapassar, de uma certa forma, vamos pegar uma estrutura aqui, essas estruturas aqui. Emanuel, ele tinha que dentro de Deus, dentro do Cristo, Deus, vamos repetir aqui, dentro do Cristo, Deus é a palavra, Deus é Deus é espírito e formou palavra de um corpo comum. Deus é a palavra de um corpo comum e formou vida de um corpo comum. Deus é
vida de um corpo comum e formou corpo de um corpo comum. Deus é glória de um corpo comum e formou glória de um corpo comum. Entenda que ele ia passar por essas estruturas toda. Aqui seria o Cristo. Ele passou aqui, aqui atingiu a esquerda do corpo Adão. O Cristo atingiu a esquerda do corpo Adão. Aqui ele está alinhado com a sua ideia. Então, o próximo nome seria Jesus, seria do próprio Cristo. Seria do próprio Cristo. Se não tivessem consciência. Se os corpos não estivessem negando essas palavras inconscientemente, negando essa palavra da vida inconscientemente, formando a imagem dos seus corpos inconscientemente, entregando uma crise para o relacionamento social. Seria. Mas o Jesus deles são crise emocional. Então, vocês entendam que o Jesus, ele atingiu o Cristo, ele atingiu o Cristo. Por que que eu não posso dizer que ele é o Cristo? Por causa da consciência de cada corpo específico. Elas estão contaminadas, mas ele atingiu o Cristo, ele atingiu o Cristo. Jesus atingiu o Cristo, entende? Ele passou, deu, né? Jesus atingiu o Cristo. Então ele chegou aqui, formou palavra, formou vida, formou corpo, caiu aqui no Cristo, certo? Aqui é o modelo que eu estou falando, aqui é Cristo, porque aqui eu estou colocando, porque aqui não tem uma estrutura igual a essa aqui, completinha. Eu estou pegando essa estrutura porque ela é completa, mas aqui é Cristo. Então ele, o Espírito de Deus passou aqui, passou nesse, passou, e atingiu o Cristo. Aí, atingindo Cristo, ele caiu os corpos inconscientes, que era para se conscientizar nos seus lugares, eles começou a falsificar os seus corpos com a imagem do corpo sacrificado, Jesus falso. Jesus falso. Aí que eu quero que vocês entendam rapidinho, existe o Jesus verdadeiro, sendo ele o próprio Cristo. Mas isso vai depender muito da consciência das pessoas. Não vai depender do nome Jesus. Não vai depender do nome Jesus. Não vai. Hoje, o Jesus desses pessoal que eles pregam aí são uma falsidade, são um anticristo, são um antissocialismo, são uma desigualdade social, são a imagem do homem sacrificado, a desigualdade, que as pessoas olham para o outro, você não é bonito, você é bonito. Você é agradável. Você não é agradável. Isso é desigualdade, a imagem do corpo sacrificado. É ela que gera essas contendas dentro da sociedade. É ela que gera esses conflitos. Esse Jesus que vocês seguem são falsos. Ele é Satanás, certo? Ele é Satanás. De uma certa forma, ele bateu no corpo e caiu para fora como Lúcifer, é certo? Mas as pessoas, ela é inconsciente, já começou a adorar a ação de Satanás, sacrifício de corpo vivo. Satanás pediu o sacrifício para provar a inocência e ele está todo mundo batendo palma para ele. Esse Jesus seu são falsos. Deus atingiu, quando ele atingiu o Jesus aqui verdadeiro, o Cristo verdadeiro, quando ele atingiu o Cristo verdadeiro, entenda que as pessoas que voltou para esse corpo, eles voltou na imagem do homem, certo? Da engano, da falsidade, do sacrifício do corpo vivo. Então, enquanto Deus veio, vamos supor assim, que Deus veio por cima, vamos fazer um ver aqui, ó, aqui por cima, vamos fazer isso aqui para a gente entender. Aqui é as inconsciências, e aqui são a consciência que estão habitando junto com Cristo. Isso aqui é só para a gente entender, certo? Consciência. Aí a consciência veio para cima, o Jesus verdadeiro e o Jesus falso. Está aqui nas inconsciências. Os escravos dos escravos. Eles não sabem de nada. Ele está aí relacionando somente as suas emoções, relacionando as suas ideias, certo? É dessa forma que a gente entenda. Se o Jesus, se a pessoa tiver uma boa percepção, ele pode entender que esse Jesus é o próprio Cristo. Se ele tiver consciência, ele pode entender que esse Jesus é o próprio Cristo. Inclusive, no livro de Apocalipse, Deus não fala, ele fala que vai mudar o seu nome. Vai mudar o seu nome, certo? Que ele vai ganhar um novo nome, porque esse Jesus, ele caiu na imagem do corpo sacrificado. Ele caiu na imagem do corpo sacrificado. Então, ele se tornou o anticristo. As inconsciências veio e feriu o corpo, enquanto Emmanuel dava graça, as inconsciências veio e feriu o corpo, certo? Aí, de uma certa forma,
O Espírito de Deus passou por aqui para o Cristo, por exemplo, passou aqui, atingiu a esquerda para o Cristo, né? Atingiu a esquerda, que na esquerda desse corpo vai ser o Cristo, mas à direita é o Espírito de Deus e na esquerda ele vai ser o Cristo. Mas entenda isso rapidinho para a gente entender. Então, as inconsciências voltou para a imagem do corpo vivo, né? Batendo palma, relacionando as coisas tudo de uma forma errada, sem entender as suas origens, sem entender a criação de Deus, fazendo tudo disso uma coisa. Vocês entendem de todas formas. Mas o que eu quero entender, no livro de Apocalipse, fala que Deus vai mudar o nome de Cristo, certo? Por causa do escândalo do corpo vivo, porque Deus passou pelo corpo, passou de uma ventania, atingiu, passou para cá, mas os corpos voltou, criando uma centraleza das suas imaginações, fazendo contenda, fazendo guerra social, brigando com seus irmãos por causa de religião, fazendo contenda com pai, marido, mãe, tudo um contra o outro, né? São várias ideologias, tá tudo dentro da sociedade. Vocês compreenderam que isso é interessante? Vocês têm a capacidade de entender esses propósitos de Deus, dessas coisas lindas que Deus veio? Então, irmão, entenda, sendo inconsciente ou consciente, tudo vai ser para Cristo, porque Deus, ele governa o bem e o mal, certo? Mas até então eu quero que vocês entendam. Mais uma vez, vamos falar mais uma vez. Aqui eu estou aqui, por exemplo, vamos supor que eu sou Emanuel, né? Meus inimigos estão vindo me atacar, tá vindo ferir na fonte. Aí, pá, feriu a fonte, caiu aquele corpo sacrificado em praça pública, foi escandalizado, tudo beleza. Agora acabou, né? Até então, morreu todo morto. Mas aí, quando ele passou, esse espírito passou para o Cristo. O espírito passou, porque Deus não morre. Então ele passou para o Cristo, ele atingiu a esquerda. Atingiu a esquerda, ele tomou o bem e o mal. Então Deus, vamos dizer dessa forma, que é muito mais explicativo. Deus, ele venceu o bem e o mal. Ele venceu os atos emotivos. Aquilo que as pessoas falam que é bom, né? Quando ele está bem, ele está feliz. Mas o tanto que eles estão felizes, eles também tanto que eles ficam tristes, porque eles não têm equilíbrio emocional. Uma hora ele está lá em cima, outra hora ele está lá embaixo. Mas aí essas coisas são coisas emocionais, que as pessoas falam que é o bem, falam que é o mal, são os atos emocionais. São eu estar bem, às vezes, né? Às vezes todas as coisas estão bem, mas aí eu tenho uma criação na minha consciência que eu tenho que ter mais coisas, mais uma coisa e outra. Então, na ideia de eu buscar, conquistar e estar sendo impedido, eu fico triste. Eu tenho uma vida, eu tenho tudo, eu tenho a minha consciência no meu corpo, mas eu quero mais, por exemplo. Eu querer mais isso e eu não souber trabalhar, não é proibido você querer, mas se eu não souber trabalhar os meus atos, não souber trabalhar as minhas emoções, esse movimento que eu vou lá fora na sociedade buscar, eu vou colocar o meu emocional em xeque, porque os meus desejos, muitas das vezes, ele pode confrontar a minha realidade. Eu estar perdendo qualidade de vida, eu pode estar perdendo, colocando culpa na minha esposa, porque não está dando certo, colocando culpa no meu filho, porque não está dando certo, e vou começar a gerar atos consequentes com um corpo e o outro, e vou relacionar eles de uma forma maligna, de uma forma mal, porque os meus objetivos estão sendo frustrados no corpo. Ou às vezes eles não estão sabendo trabalhar os seus atos emocionais e aquilo, os seus interesses comuns. Vocês entendem? Tem tudo isso dentro da sociedade, está tudo aí. Vocês compreendem? Essa é uma ideia. Não é ruim você ter objetivo, você ter sonho, mas você tem que equilibrar que as pessoas, às vezes, que estão à sua volta, elas são seres humanos, ela tem espaço, né? Ela precisa de muitas das vezes ser compreendida.
ela precisa ser compreendida da mesma forma. Às vezes você tem um objetivo e você faz desse objetivo uma desgraça para o seu relacionamento social. Até então, trabalha isso dentro de você, vai ficar perfeito. Eu vejo hoje muitos atos aí, hoje mesmo, desenvolvendo ideia dentro da sociedade, trabalhando seus objetivos dentro do seu espaço, conquistando um outro para fazer trabalho social junto com ele, dedicando ali, entregando tudo para Cristo. O que que eu posso dizer? Deus está recebendo tudo, né? Maravilha. Deus está no controle, está orientando cada um, né? Aqueles que se teve, Deus disponibilizar, se disponibilizou a fazer o trabalho, certamente, nós, flexionando outros corpos, certamente isso é uma coisa gratificante. Eu tenho certeza que ele coloca a cabeça embaixo do sofá, na sua cama, vai dormir com missão cumprida. Deus está confortando o seu interior. E por mais que ele está sendo negado por um, por outro aí, ó, Deus está ali com ele. Não se preocupe, meu filho, está no controle. Você fez a sua parte, deixa comigo agora. Vamos resolver as coisas. Vai ser um lugar bom para todo mundo, tá? Todo mundo vai ficar grato, todo mundo vai encontrar com o meu juízo, digamos assim. Todo mundo vai ver o que eu sou perfeito nas minhas criação, tá? E vocês são parte de tudo isso, né? É Deus falando. Mais uma vez, Deus vai dar graça de novo aos corpos. Deus não desiste da humanidade, vai dar graça de novo, agora sem sacrifício. Não tem sacrifício. Não volta aqui não, consciência. Isso respeita esses corpos aqui, respeita esse corpo, respeita o espaço dele, respeita a obra que eles estão apresentando, respeite. Respeite. Se vocês respeitar isso, vocês vão ver que daqui a uns dias nossos rios estão ficando limpos, tudo está ficando tudo saudável. Não vai ter mais essas coisas para impedir que nós façamos o bem ao outro. E assim vocês entendam de todas as formas. Peço a vocês que se inscrevam nesse canal, sinalize o vídeo. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.